Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos resolver as duas últimas questões da prova do concurso, tá? Professor de Matemática, Banca Consulpan, concurso de Tianguá 2025. São as últimas questões, só faltam duas. E daí vamos dar por encerrado essa série de questões do concurso de Tianguá, tá bom? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: considere os planos alfa, beta e gama todos distintos entre si, né? Com relação às posições relativas possíveis entre esses planos, é correto considerar, exceto, aí a gente tem que considerar as posições do plano, né? E aqui existe uma alternativa que não está correta. Vamos analisar uma a uma. Alternativa A: os três planos se cortam segundo duas retas paralelas. Bom, vamos fazer aqui o primeiro plano, certo? Primeiro plano de cor preta. Deixa eu melhorar, né? Deixa eu melhorar que eu gosto de um desenho bem feito. Então vamos lá, fazer aqui o primeiro plano. Melhorou, né? O segundo plano eu vou fazer de cor vermelha. Ele vai cortar essa região aqui. Vou até seccionar, né? Dessa forma. E aí eu vou pegar um outro plano que eu vou fazer de azul. Que ele vai cortar assim, dessa forma, tá? E aí corta aqui. Ixi, não ficou muito legal não, mas dá para vocês entenderem que eles estão se cortando entre si, né? Observa que a interseção, né? No caso, deixa eu fazer de outra cor, né? A interseção aqui foi aqui, ó. Tem outra interseção ali e uma outra aqui, correto? Para que eles se cortem, todos os três planos, vocês observam que eu tenho aqui uma, duas, três retas, né? Retas paralelas. Não tem como eu fazer isso apenas com duas retas, segundo o enunciado, né? É impossível. Eu preciso de três retas paralelas para que os três planos se cortem entre si. Então eu já sei que a alternativa A é a alternativa errada dessa questão, né? Só de analisar essa questão. Porque é impossível três planos se cortar com duas retas paralelas, né? Porque essa interseção dos planos aqui forma uma reta, certo? E no caso aqui eu tenho três, né? Eu não consigo fazer nem com uma nem com duas. Por exemplo, se por acaso não existisse essa interseção aqui, esse plano fosse assim, ó, ele só está cortando dois, né? Ele não está cortando um. Então, a alternativa aqui, a letra A está errada. Não tem como eu fazer isso. Vamos analisar a B, né? Os três planos são paralelos. Isso é possível? Claro, né? Se eu for fazer aqui três planos, né? Deixa eu desenhar aqui bonitinho. Eu tenho aqui um plano, eu tenho aqui um segundo plano e eu tenho aqui o terceiro plano. São paralelos, né? Eu consigo fazer isso de diversas formas. Na vertical, como está aqui, posso fazer na horizontal, posso fazer inclinado, né? Então tem como fazer os três planos serem paralelos. Então a alternativa B, ó, ela é verdadeira. Letra C. Dois deles são paralelos e um é secante a ambos. É o caso que eu fiz aqui no começo, mas eu vou desenhar novamente, ó. Eu vou desenhar dois planos paralelos. Vamos fazer aqui. E aí tem um secante a ambos. O que é isso? O que quer dizer ser secante a ambos? É que um, no caso, irá cortar os dois, correto? Dessa forma aqui, ó. Um é secante a ambos. Então tenho duas retas, né, paralelas. E dois deles são paralelos e uma é secante. Então tem como fazer isso também. Então a alternativa C aqui ela é verdadeira, certo? E a letra D, os planos se cortam 2 a 2 segundo três retas paralelas. É o caso da letra A, né? É o caso aqui da situação da letra A. Eles se cortam 2 a 2 segundo três retas paralelas. A gente vê aqui que tem três retas. Então aqui também é uma alternativa verdadeira. A única alternativa incorreta, no caso, é a letra A, né? Porque não tem como eu cortar três planos com apenas duas retas paralelas. Ok?
Então é uma questão bem tranquila, né? Bem fácil. Só considerar mesmo as posições dos planos que a gente consegue resolver de boa essa questão. Vamos para a próxima. Um diagnóstico por imagem identificou um nódulo denso com formato esférico. Após um período de acompanhamento, se utiliza o raio como uma medida aproximada de 0,50 centímetros, com uma taxa de crescimento de 0,001 centímetros por dia. Nessa circunstância, afirma-se que a taxa de crescimento deste tumor é de aproximadamente... No caso aqui, gente, eu tenho uma esfera, né? Um nódulo, né, que tem um formato esférico. Eu vou tentar desenhar aqui essa esfera para você. Vamos fazer de conta que isso daqui seja a minha esfera em questão, tá? Tô aqui desenhando. Ela tem um raio, né? Um raio que parte do centro até a borda da esfera, que mede aproximadamente 50 centímetros, né? Deixa eu dar uma afinadinha aqui. ,50 centímetros. E aí fala também que a taxa de crescimento, né, desse nódulo é de 0,001 centímetros por dia. O que é que quer dizer taxa de crescimento? A gente vai pensar na derivada, tá? A taxa de crescimento desse nódulo é a derivada do raio, né, no caso, é o raio. Vou fazer aqui dr em função do tempo, né, dt. E no caso aqui ele deu o valor que é 0,001 centímetros por dia. Por dia porque é o tempo, né? Minha variável aqui é o tempo. Então eu tenho essas informações, a gente consegue, né, afirmar que a taxa desse tumor, né, de crescimento desse tumor é de aproximadamente, né? Porque a taxa que quando ele vai inchando, né, o nódulo, a gente tem que pensar na questão de volume, né? E qual que é o volume de uma esfera? Ela tem uma fórmula que a gente já conhece. O volume da esfera é 4/3 que multiplica o número π vezes o raio ao cubo, tá? É uma fórmula que a gente aprende lá no ensino básico. E aí, como eu tenho a derivada, né, nesse caso, que é igual a taxa de crescimento que a questão deu, eu posso muito bem fazer a derivada do volume em função do tempo também. Como é que isso vai ser? Qual que é a derivada dessa função aqui? Eu abaixo o expoente 3, vai ficar 3 que multiplica 4/3 vezes π e vezes raio, diminui uma unidade, raio ao quadrado, né? E aqui o 3 cancela com esse 3, então eu tenho que a minha derivada é igual a 4 π raio ao quadrado. E aí pronto, tá feito, né? E aí eu preciso pegar esse volume e multiplicar pela taxa de crescimento, né? A taxa de crescimento do raio, que no caso é a derivada dr dt. Ou seja, vou fazer aqui de vermelho, né? A taxa de crescimento é igual à minha primeira derivada aqui do volume multiplicado pela taxa dr dt. E nesse caso, isso vai ser o seguinte, 4π, o raio ele me deu que é 0,50 ao quadrado, multiplicado pela taxa de crescimento, que ele deu também, que é 0,001, ok? E aí, como é que vai ficar? Fazendo essas continhas, vai ser 4π, 0,50 ao quadrado vai dar 0,25, vezes 0,001. E aí, se eu multiplicar esse 4 com 0,25, isso vai ser 1, correto? Então, 1 multiplicado por 0,01 é o próprio 0,0101.
e aí eu multiplico aqui por π. Então aqui está a minha resposta, né? No caso aqui centímetros, como é volume, né? Centímetros cúbicos por dia, certo? Bem de boa, viu? Bem tranquila. Aqui está a minha resposta, vamos ver lá as alternativas. Tem alguma que bate? Tem, letra B, de bola. Ok? Então, gente, finalizamos aqui a nossa coletânea de vídeos, né, da banca Consulpan, com as questões da Consulpan. Eu espero, né, do fundo do coração que tenha te ajudado, né? Algumas pessoas já deram um feedback bem positivo. E eu fico muito feliz que tenha, de certa forma, auxiliado a resolução dessas questões, tá? Que pouca gente se importa em resolver aqui mesmo no YouTube. Apenas resolve questões de conhecimentos gerais, mas as específicas ficam de lado, né? Então, eu vou procurar não fazer isso, tá? Sempre dar atenção a essas questões que são importantes a gente saber como que é a resolução delas, tá certo? Então, agradeço, né, vocês que acompanharam a playlist. E nos próximos vídeos eu vou trazer, né, mais questões na medida do possível, mais questões de concurso, de matemática, especialmente questões bem avançadas, né, que muita gente quer entender, né, às vezes faz a prova, na hora lá dá um branco e não sabe como é que resolve, né, acontece. Mas a gente está aqui para isso, tá bom? Então, gente, é isso aí, um abraço e até a próxima.